Olá pessoal! Bom, neste vídeo vamos calcular a transformada de Laplace de funções periódicas. Lembremos a definição. Seja f uma função definida no intervalo de 0 até mais infinito, uma função real, que é seccionalmente contínua. Dizemos que f é periódica de período t grande. Se para todo t maior do que 0, temos que f de t mais t é igual a f de t. Sabemos que o menor número real t grande maior do que 0, satisfazendo a equação anterior, é chamado de período de f de t. O teorema que iremos utilizar é o seguinte: se f é uma função definida desde 0 até mais infinito até os reais, é uma função periódica de período t grande, então a transformada de f vai ser igual a integral de 0 até t, até o período, de e elevado a menos st, f de t diferencial de t. Tudo isso dividido entre 1 menos e elevado a menos st. Em outras palavras, se f é periódica, para calcular a transformada de Laplace de f de t, basta calcular a integral em um período, ou seja, no intervalo de 0 até t, e depois dividir por 1 menos e elevado a menos st. Vamos fazer a demonstração desta propriedade. Pela definição de transformada de Laplace, sabemos que a transformada de Laplace de f vai ser igual a integral de 0 até infinito de e elevado a menos st, f de t, diferencial de t. Então o que fazemos agora é dividir o intervalo de 0 até mais infinito em intervalos de 0 a t, depois de t até 2t, de 2t até 3t e assim sucessivamente. Como a função é t periódica, os valores da função em cada um desses intervalos são os mesmos. Uma função que se repete em cada um desses intervalos. Pela propriedade da integral, isto vai ficar a integral de 0 a t, de elevado a menos st f de t diferencial de t, mais a integral de t até 2t, de elevado a menos st f de t diferencial de t, mais a integral de 2t até 3t, de e elevado a menos st f de t diferencial de t também, e assim sucessivamente. Agora, aqui em cada uma dessas integrais, a partir da segunda integral, vamos fazer uma mudança de variável. Bom, nessa primeira integral deixamos tudo igual. Na segunda integral, vamos substituir t igual a 1 mais t, ou seja, a variável t vai ser substituída por 1 mais um período. E na terceira, vamos substituir a variável t por 1 mais 2 vezes o período. E assim sucessivamente. Na quarta seria 1 mais 3 vezes o período. Então a primeira integral fica igual. Já na segunda, trocamos os limites de integração. Se t vale t, então u vale 0. E se t vale 2t, então u vale t. Assim, os limites para u são de 0 até t. De e elevado a menos s por t, que seria e elevado a menos s por u mais t, por u mais o período, por f de u mais t, diferencial de u, que é o diferencial de t. Na terceira integral, também fazemos a mudança, os limites de integração, também neste caso serão de 0 até t, e aqui vai ser de e elevado a menos s por u mais 2t, por f de u mais 2t, diferencial de u, e assim sucessivamente. Então vemos que em cada uma dessas integrais, os limites de integração são de 0 até t. Bom, a primeira continua ainda igual. Agora, na segunda, podemos extrair o termo e elevado a menos st. Então vai ficar e elevado a menos st, integral de 0 até t, de e elevado a menos su. Aqui tem f de u mais t. Como f é periódica, f de u mais t vale f de u. Então fica f de u. E na terceira, pelo mesmo procedimento, vai ficar e elevado a menos 2st, integral de 0 a t,
de e elevado a menos SU, f de u também, diferencial de u. E assim sucessivamente. Na quarta ficará e elevado a menos 3st, integral de 0 a t, elevado a menos SU, f de u, diferencial de u. Então vai ficar 1 mais e elevado a menos st, mais e elevado a menos 2st, e assim sucessivamente, multiplicando a integral de 0 a tt, de elevado a menos st, f de t, diferencial de t. Bom, essa série que está aqui é uma série geométrica da forma 1 mais r quadrado, mais etc., em que r é igual a e elevado a menos st. Portanto, a soma dessa série, se r é menor do que 1, ou seja, se s é maior do que 0, vai ser 1 sobre 1 menos r. Neste caso, vai ficar 1 sobre 1 menos e elevado a menos st, que é o r, vezes a integral de 0 a tt, de e elevado a menos st, f de t, diferencial de t. Então, isto prova o resultado. Veamos um exemplo aqui. Encontre a transformada de Laplace da função f de t, que vale 1 no intervalo de 0 até a, aberto em a, fechado no 0, e vale 0 no intervalo de a até 2a, com a condição de que f de t mais 2a seja igual a f de t, ou seja, o período vai ser 2a. Então, o gráfico desta função é como segue. Ok? No intervalo de 0 a vale 1, no intervalo de a até 2a vale 0, de 2a até 3a vale 1, e assim vai. Então, vemos claramente que o período é t igual a 2a. Então, pelo teorema, a transformada de Laplace vai ser a integral de 0 a 2a, que é o período, de e elevado a menos st, f de t, diferencial de t, dividido entre 1 menos e elevado a menos st. Neste caso seria e elevado a menos 2a por s. Integrando aqui, temos e elevado a menos st sobre menos s, avaliado entre 0 y a, dividido entre 1 menos e elevado a menos 2as. Avaliando limites, vai ficar menos e elevado a menos sa sobre s, mais 1 sobre s, dividido entre 1 menos e elevado a menos 2as. Então, agrupando convenientemente, aqui vai ficar 1 menos elevado a menos sa, dividido entre s por 1 menos elevado a menos 2as. Aqui, esse fator do denominador é uma diferença de quadrados. Vai ficar 1 menos e elevado a menos sa sobre s, que multiplica a 1 menos e elevado a menos as, vezes 1 mais e elevado a menos as. Eliminando o fator comum, fica 1 sobre s, que multiplica a 1 mais e elevado a menos sa. Outro exemplo é o seguinte. Encontre a transformada de Laplace da função f de t igual a t no intervalo de 0 até 1, em que f de t mais 1 é igual a f de t, ou seja, indica que o período é 1. Então, a resolução é a seguinte. O gráfico de f de t é como segue. Pela forma da função, ela é conhecida como onda dente de Serra. Então, pelo teorema, a transformada de Laplace de f de t vai ser a integral de 0 a 1 de e elevado a menos st por f de t, diferencial de t, sobre 1 menos e elevado a menos s. Usando integração por partes, a integral vai ficar t por e elevado a menos st sobre menos s, avaliando entre 0 y 1, mais 1 sobre s, integral de 0 y, entre 0 y 1, de elevado a menos st, diferencial de t. Integrando aqui de novo e substituindo os limites, finalmente vai ficar 1 menos elevado a menos s, que multiplica 1 mais s, sobre s quadrado, vezes 1 menos elevado a menos s.
Beleza, e o último exemplo é o seguinte. Calcule a transformada de Laplace de f de t, em que f de t vale t no intervalo desde 0 até 1 e 2 menos t no intervalo desde 1 até 2. Neste caso, f de t mais 2 é igual a f de t. Então, o período é 2. Então, o gráfico é como segue. Vemos claramente que é uma função periódica conhecida como onda triangular. De novo, pelo teorema, basta integrar num período para calcular a transformada de Laplace. Então, vamos ter que essa transformada vai ser igual a integral de 0 a t2 de elevado a menos st f de t diferencial de t sobre 1 menos elevado a menos 2s. Agora, essa integral de 0 a t2 a gente divide como a integral de 0 a t1, intervalo no qual f de t vale t. Então, ficaria de elevado a menos st por t, diferencial de t. Mais, agora no intervalo de 1 a t2, de elevado a menos st por 2 menos t. Por 2 menos t, que é o que vale f nesse intervalo, diferencial de t. Dividido por 1 menos e elevado a menos 2s. Bom, aqui essa primeira integral a gente já fez a conta no exercício anterior. Fica 1 menos elevado a menos s por 1 mais s sobre s quadrado. Mais, aqui utilizamos integração por partes. Vai ficar 2 menos t por elevado a menos st sobre menos s, integrando de 1 até 2, menos a integral de 1 até 2 de elevado a menos st sobre menos s por menos diferencial de t. Bom, aqui substituindo os limites e fazendo a conta, vai ficar 1 menos e elevado a menos s menos s por e elevado a menos s sobre s quadrado mais s por e elevado a menos s mais e elevado a menos 2s menos e elevado a menos s sobre s quadrado sobre 1 menos e elevado a menos 2s. Simplificando aqui as coisas, vai ficar 1 menos 2 por elevado a menos s mais e elevado a menos 2s sobre s quadrado por 1 menos e elevado a menos 2s. Se a gente observa com calma, o numerador é um quadrado perfeito, igual a 1 menos e elevado a menos s elevado ao quadrado. Já no denominador tem uma diferença de quadrados. Fica s quadrado por 1 menos e elevado a menos s por 1 mais e elevado a menos s. Eliminando aqui o fator comum, fica 1 menos elevado a menos s sobre s quadrado por 1 mais elevado a menos s. Ok? Beleza, pessoal. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Então a gente se encontra a semana que vem. Até mais.